O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, amigos! Estamos começando mais uma edição do Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, trazendo nessa temporada, todas as segundas e quintas-feiras, 19 horas, uma entrevista inédita para vocês. Então lembre-se, está chegando aqui pela primeira vez, vai aqui embaixo o botãozinho de inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade, curta, comente, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis e ajude a gente a cada vez mais crescer este nosso canal do Agro aqui para você. Lembre-se também de seguir a gente nas demais redes sociais, como o Instagram e o Spotify, onde a gente tem muito conteúdo também, além de toda a programação do que acontece aqui no nosso canal. Nosso assunto de hoje vai ser sobre material escolar, e por isso nós vamos trazer aqui a Letícia Jacinto, que é a presidente da Associação De Olho no Material Escolar. Letícia, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu, muito obrigada por essa oportunidade de estar falando aqui com esse público de um material, de uma causa tão importante, né, que é a educação brasileira. Bom, Letícia, inicialmente, como é que começou esse movimento do De Olho no Material Escolar? Como é que foi o início de tudo, desse movimento que cada vez mais cresce no país? Professor, nosso maior propósito, né, ele é trazer para o material didático fontes científicas, públicas e atualizadas. E da onde veio isso? Lá no início, principalmente na pandemia, os pais e mães e etc., que acompanham essa vida do aluno, né, teve acesso tanto aos materiais didáticos quanto às aulas que os alunos estavam tendo, né, dentro das escolas, porque estava a maioria online. Então, no começo ele começou de maneira bem orgânica, a gente foi juntando vários estados do Brasil, várias pessoas que tinham essa demanda, e começamos a analisar esse material didático. Então, recolhemos materiais assim de quase todas as editoras brasileiras e percebemos que o material não era só de uma editora ou de outra, que não trazia essas fontes científicas, mas eram de praticamente todas do Brasil. Então, falamos, vamos entender o porquê isso está acontecendo, nos juntar, formamos essa associação, que chama De Olho no Material Escolar, para conseguir criar essa ponte entre o setor da educação e do agro, abrir essa comunicação e ajudá-los a trazer, né, essa parte de ciência para dentro do material. Bom, falaste, né, dessa questão da adesão, começou ela de forma orgânica, principalmente, e como é que vem sendo toda essa adesão dos pais em relação a trabalhar esse assunto, essa questão? Nós temos hoje em dia quase 200 associados, né, em 13 estados brasileiros, são 68 cidades, então toda semana tem crescido pessoas que apoiam, empresas, não só do setor do agronegócio, mas de todos os setores que gostam da educação e que veem que a educação tem um problema estrutural. Te contar um pouquinho aqui por que começou pelo agro e por que pelo material didático. A gente percebe nas pesquisas, em todas as classificações, que o Brasil está caindo, né, em relação à educação, já vem há muito tempo isso acontecendo em relação aos exames internacionais.
E a gente falou, gente, temos que ver o que acontece com a educação. Então, a gente tem a parte de formação de professores, a gente tem a parte da Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo único adotado, a gente tem a parte dos exames, Enem, etc., que classifica, né, para entrar na universidade, e a gente tem a parte do material didático. A gente falou, se a gente começar pela ferramenta principal que aquele professor usa dentro de sala de aula, a gente já consegue consertar uma boa parte. Tem muita gente que fala mal, né, dos professores ou fala de ideologia. Essa nunca é a comunicação do De Olho no Material Escolar. Sabe por quê? A gente acredita, eu acredito muito no ser humano, né? Eu acho que toda a turma aqui acredita. Eu não acho que o professor vai levantar de manhã para dar aula para 60 alunos e falar assim, olha, sabe o que acontece? Eu vou dar a minha pior aula. Né? Eu vou dar aula com dados desatualizados, eu vou dar aula... não, ele vai com a maior vontade legítima mesmo de trazer para aquele aluno um encantamento para estudar, transformar a vida daquele aluno, e ele tem um papel muito forte nisso. Então, o problema não estava aí, o problema está na ferramenta que ele tem que utilizar. É aquilo que vai cair na prova. Então, eu até falo assim, produzir materiais adjacentes, estar presente nas feiras de ciência, dar palestras nas escolas, era algo que a gente já fazia como cidadãos individuais, fora da associação. Isso é legal? É ótimo. Adianta, gera engajamento, mas ele é pontual, porque a prova que o aluno vai fazer é baseado naquela ferramenta que ele tem na mão e que ele vai estudar durante o resto do ano inteiro. Então, a gente falou, temos que mudar a base, né? Sair dali. E a mesma coisa, as próprias editoras. Então, como está em todas esse problema das fontes e a ausência de ciência em certas matérias, principalmente em relação ao setor do agro, a gente também pensou, mas por que uma editora que é capitalista, que é listada na bolsa, que é grande, emprega um monte de gente, né? Qual é o interesse dela de falar assim, não, eu vou escrever um material longe da realidade, para que esse profissional não se insira no mercado? Também não é uma vontade legítima. Então, a gente foi entender como que isso acontecia dentro do MEC, como isso acontecia dentro das editoras, a dor dos professores, participamos de muitas feiras do setor educacional e atendemos muitos alunos e professores para conseguir se inserir nesse mercado. Acho que para conversar com o outro lado, a gente precisa ter, no mínimo, a empatia de entendê-lo, né? E eles não entendem o setor do agro, mas a gente também, muitas vezes, não entende o setor educacional. Então, acho que o De Olho conseguiu fazer essa junção. Bom, e o que eram os principais problemas identificados por vocês dentro desses assuntos que eram trabalhados do agro nesses materiais? São inúmeros os temas. Uma vez eu ouvi até de um diretor de uma grande editora, falou assim, olha, para fazer material de química e física, a gente utiliza as bases científicas, e para fazer material de geografia e história, a gente tem usado fontes jornalísticas. As fontes jornalísticas, na maioria das vezes, elas são exceções à regra, são espetaculosas, né? Então, e fontes de ONGs internacionais, que a gente sabe que tem, claro, interesse comercial no Brasil, fontes de blogs, o que está mais acessível para aquele autor procurar. Então, ele entra no Google, faz uma pesquisa, e assim ele escreve o material. Tem muita parte autoral que está vindo dessa maneira sem as fontes. Então, para citar alguns exemplos aqui rapidamente, teve um que me marcou muito, que foi sobre a questão indígena. O índio, ele é sempre mostrado como a parte mais fraca, vulnerável, e ele é mostrado como se ele fosse só uma coisa. E a gente tem muitas etnias no Brasil, né? É extremamente heterogêneo. A gente tem índios produzindo soja no Mato Grosso como exemplo, assim, internacional. A gente tem índios que preservam mais a sua cultura, vivem lá de maneira mais como antigamente. Então, assim, a gente mostrar essa pluralidade é muito importante. Mas eu peguei um material didático que falava o seguinte: a soja do Mato Grosso do Sul tem sangue de criança indígena. Não compre o biodiesel do Mato Grosso do Sul porque tem sangue de lideranças indígenas. E era proposto para o aluno em sala de aula que ele escrevesse uma redação se colocando como filho desse indígena, que foi tirado das suas terras pelo produtor rural. E que ele escrevesse palavras como genocídio, suicídio, mortalidade infantil, alcoolismo, a destruição da cultura. Ele tinha lá 10 temas para escrever. E aconteceu que a minha filha escreveu uma redação falando: meus pais se mataram no final da vida por conta das dificuldades causadas pelos produtores.
Então, acho que isso me marcou muito, que eu falei, gente, é uma visão muito limitada de algo tão grande e que pode ser tão interessante e tão bonito. Mostrar essa cultura, mostrar essa evolução, mostrar até os problemas, mas assim, quantificando e não imprimindo esse negativismo na criança como uma dívida histórica que não é dela. E outro exemplo que temos, assim, recorrente no material didático é a parte do trabalho escravo. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, tem que ser falado sobre esse tema em quase todas as séries. E num dos materiais didáticos fala a seguinte frase, vou ver se eu consigo lembrar inteira aqui, mas fala, olha, os funcionários sabem que devem para o patrão, antes de chegar no seu trabalho, o dinheiro do transporte, da hospedagem, da alimentação, foices, facões, motosserras também serão cobrados, e que os proprietários contratam homens armados para proteger as suas propriedades e impedir que esses funcionários se revoltem. Meu Deus. Tipo, a gente viaja o Brasil inteiro. Não é uma coisa que a gente vê. A gente vê um social bem evoluído, né, máquinas extremamente tecnológicas, funcionários ganhando muitas vezes muito mais que na cidade. Então, o agro evoluiu. Letícia, nunca existiu isso? Existiu, mas tem coisa que está 100 anos atrás, tem coisa que está 50 anos atrás. Então, é uma coisa que eu falo muito, assim, se a gente está aqui para discutir os desafios que o agro tem, para esse profissional, essa criança sair como um profissional bem colocado, ele tem que entender em que patamar estamos hoje, né? Então, nesse caso que eu contei do trabalho escravo, cadê a fonte do IBGE? Cadê a fonte do próprio Ministério do Trabalho, falando, olha, X% é trabalho análogo à escravidão, mas, ao mesmo tempo, um terço da população empregada está no agro, da população ativa, né? As exigências legais são grandes hoje em dia, então o agro evoluiu. Então, acho que a gente tem que trazer o contraponto e com as porcentagens corretas, né? Eles utilizam também contos infantis, como Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos. No caso do Chapeuzinho Vermelho, não tem mais floresta, e não tem mais lobo mau, porque o produtor rural acabou com a floresta, matou o lobo mau. Sei lá, dos defensivos agrícolas também, nunca traz os dados, assim, corretos da Anvisa. A gente usa a Anvisa para tantas fontes, a gente não usa a Anvisa para vacina, para remédios. Então, por que não utilizar a Anvisa, que é a entidade que aprova, né, essas novas moléculas mais modernas, que têm chegado ao mercado, como fonte para esses materiais didáticos? E a gente generaliza como se estivesse envenenando a comida do brasileiro, e eu acho que tirando da criança, agora falando, né, um pouco como mãe, tirando da criança essa perspectiva, assim, questões normais. Se a gente está envenenando a comida, como que a gente exporta para 150 países? Eles compram comida envenenada? Como que a gente é maior exportador? Outra coisa, assim, se da parte, né, de consumo, se a culpa é sempre externa, ela é do produtor, ela é da construção civil, ela é do setor teste, ela é sempre dos setores produtivos e não minha, a criança pensa, então eu não tenho como colaborar com isso. E a ideia da escola é trazer para ela essa reflexão, né? Se eu estou culpando o agro de produzir muito, quantas roupas eu estou comprando por mês? Eu reciclo alguma coisa? Eu já plantei uma árvore? Eu cuido de um jardim? Então, eu acho que a gente tem que trazer mais para as crianças essa reflexão interna de protagonismo, de quererem ser profissionais que vão resolver os problemas reais, atuais, de hoje, mas ao mesmo tempo elas se encantarem com as coisas novas e com todo esse potencial que o Brasil tem. Pois muitas vezes até no agro a gente que acompanha o agro, muitas vezes se tem 100 produtores fazendo a coisa certa, se 99 deles 100 produtores, 99 deles fazem a coisa certa, um faz a coisa errada, parece que aqueles 100 fazem a coisa errada, é vendido dessa forma também, né? É muito, e é por falta é por desconhecimento mesmo, sabe? Falta de conhecimento. Na hora que você mostra, te falando um pouquinho agora dos nossos projetos, que é como a gente pensou em mudar essa realidade, um deles chama Vivenciando a Prática. Então, é no seguinte sentido, se você não está acreditando, porque você tem ouvido isso muito na mídia, e você tem ouvido isso muito no site de pesquisa mesmo que eles consultam, então vem ver. A gente está abrindo a agroindústria, feiras agropecuárias,
fazendas, o que você quiser ver. Você quer ver o quê? Setor sucroalcooleiro? Vamos lá. Uma vez me pediram, né? Letícia, eu quero ir na colheita da cana. A gente, tudo bem, então vamos levar vocês na colheita da cana. Chegamos lá, eles falaram, mas cadê aquele monte de homem cortando a cana, né? O de boia fria. Falei, gente, a gente não pode mais queimar cana no estado de São Paulo faz muitos anos. Então, só se eu voltar, né, no passado e trazer vocês aqui. Mas isso não funciona. Só que entra nas colhedeiras e conversa com essa pessoa, porque provavelmente vai ser a pessoa que estava cortando antes cana. Então, essa profissionalização. Na hora que eles entraram, falaram, mas tudo por GPS, ele nem pega na direção. Ele fica ouvindo o rádio, o som, né, numa cabine, com ar-condicionado e colhendo aquela cana. E depois de lá a gente saiu e foi no Centro de Operações Agrícolas, que você conseguia ver muitos computadores, centenas de computadores, que estavam em tempo real, onde cada trator estava, cada colhedeira estava, cada serviço estava acontecendo dentro daquelas fazendas fornecedoras. Falou, gente, ao invés de falar que a gente puxa arado com burro no material didático, a gente deveria estar falando que a gente produz muita tecnologia, né, e fazer episódios só sobre tecnologia no agro, porque isso vai encantar esse jovem. Então, Vivenciando a Prática, ele tem isso de encantar. Só no primeiro semestre, a gente atendeu 7.000 alunos. Essa semana mesmo, a gente vai estar no Riga Show e no lançamento da Soja Brasil, aqui no estado de São Paulo, fazendo isso. Amanhã, na sexta-feira, eu vou estar recebendo 1.000 crianças no Vivenciando a Prática. Esse é um dos projetos. A gente tem mais 3. O outro pode falando deles. Tá, vou te contando então. Um deles a gente sentou com o MEC para entender como é que funcionava toda essa estrutura, o porquê que esse material estava saindo tão contaminado, né, no final de tantos anos de trabalho, com dispêndio de tempo e dispêndio de dinheiro. E a gente abriu para eles a possibilidade de utilizar os outros ministérios como fonte de consulta, trazer mais cientistas para o banco de avaliadores. Então, tragam técnicos da Embrapa, traz o pessoal da academia, Exalc, Lavra, Jabuticabal, tem tantas, INSPER, GV, para que possa essas pessoas conferir o material didático. Isso já era o primeiro passo. Mas mais do que isso, de olho foi além. A gente contratou a Fundação Instituto de Administração, que é ligada à FEA da USP, para analisar 80% do material comprado no último PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, do MEC. Isso vai sair agora para o final do ano, esse estudo, né? Então ele está em andamento, está nas correções finais, e com esse material a gente vai ter uma foto de uma análise pedagógica e científica de como está o material didático em relação ao agro. Eu acho que isso vai dar bastante embasamento para o próprio MEC fazer as mudanças, validar essas mudanças, como para as editoras, né, ficarem atentas e mudar o curso do que está sendo escrito. O segundo é com as próprias editoras. Eu, particularmente, adoro o setor privado também, ele anda de uma maneira rápida e eficiente, e a gente sentou com essas editoras sempre trazendo um professor, né, um cientista, um agrônomo, que pudesse contrapor aquele material, sempre de maneira, numa relação ganha-ganha. Então, nisso, a gente já fizemos uma palestra na Fiesp com o próprio presidente da Embrapa, 5 décadas de evolução do agro, para 12 editoras, que correspondem a 96% do mercado de alunos brasileiros. E daí se iniciou grandes trabalhos com a Somos Educação, que é uma das maiores editoras brasileiras. A gente está gravando de 33 a 40 vídeos pelo Brasil inteiro, mostrando a realidade desse agro, trazendo esses dados científicos, ajudando na construção desses textos, na parte de editorial mesmo, e junto com a equipe deles. Então, acho que isso vai ser o primeiro grande passo, né, para colocar nas plataformas digitais, vai ao ar em janeiro. Então, no ano que vem, esse aluno da Somos Educação já vai ter parte desse material filmado dentro do agro. Com o SESI, a gente renovou o Fundamental 2, junto com o Departamento de Agro da Fiesp, e a gente tem mais grandes editoras aí trabalhando tanto na construção de material, como revisão, e como na ajuda de links e profissionais para fazer essa intermediação. E o quarto projeto, né, eu já falei do Vivenciando a Prática, que consiste em ir até as fazendas, do projeto com o governo e da FIA, o das editoras, e o quarto é a biblioteca virtual. Uma reclamação que a gente tinha do próprio mercado educacional era, Letícia,
Você fala para a gente entrar no link da FUNAI para procurar sobre os índios, no link da Embrapa para procurar sobre tecnologias no solo, são muito técnicos e difíceis, não são linguagem amigável que o nosso autor consiga acessar e trazer para a realidade do aluno. Então, a gente se propôs a criar uma biblioteca virtual, na qual a gente vai colocar uma plataforma digital num site, né, que a gente vai trazer materiais que já estão produzidos no mercado, com uma curadoria da Exalc. Então, não é qualquer material. Vai ser nos enviado esse material, a gente passa pela curadoria da Exalc. Esse dado, ele é científico? Esse dado, ele é atualizado? E ele é público? Dá para checar? Dá para ver? Dá para procurar? Então, com esses requisitos, a gente está montando a nossa biblioteca virtual, que também, o ano que vem, vai estar disponível para todo o setor educacional de forma gratuita, para que eles possam fazer essas consultas. Então, é dessa maneira que a gente está modificando aí o status quo da educação em relação ao agronegócio. Bom, são vários projetos, né, interessantes projetos, e como é que está também essa adesão? A gente já falou um pouquinho das editoras, me parece que as editoras, elas estão aí comprando um pouco dessa ideia, mas também além dos professores e, claro, desse ator principal, que são as próprias crianças. As crianças, esse Vivenciando na Prática, ele tem dado, no início, voltando um pouquinho no início, eu pensei assim, gente, é muito esforço, né, porque você atender, que seja 100 alunos, que seja 1.000 alunos, você para aquele profissional da fazenda, você organiza para que ele tenha uma rota para poder receber, você tem que ter uma pessoa que saiba falar bem, então, assim, é fora do trabalho do dia a dia, né, nosso, do produtor rural. Então, é um esforço imenso e talvez você leva 100 crianças, umas 20 de lá vão sair bem tocadas, 30, que é o que tem acontecido, mais ou menos uns 30%. Mas ele deu para a gente uma base tão grande de como está a educação, uma experiência tão grande, uma vivência, que muitas vezes eu percebo assim, que aquele aluno fica encantado, mas dependendo da idade dele, ele consegue assimilar aquilo pouco. Mas o professor, ele fica maravilhado, ele consegue entender que está desconectado do que ele está dando em sala de aula. Então, na hora que ele vai fazer aquela aula, ele senta e ele fala, não, gente, isso aqui eu acho que não é mais assim. Por mais que ele tenha que dar aquela matéria, ele para olha, alunos, eu vou trazer algo novo para vocês, eu vou trazer algo diferente. Então, a gente vê essa transformação no dia a dia, essa adesão de muitos professores querendo nos ajudar, vários nem entendiam de agro, nem são de regiões de agro, né? A gente atendeu na AgriShow uma escola muito interessante de São Paulo e que nunca tinha pisado na terra. E os alunos têm um nível intelectual muito bom e eles faziam grandes perguntas para a gente, custo e o faturamento da empresa, como faz para comprar aquela máquina, o que acontece, até discussões sobre guerra, matriz energética, dependendo da escola, a gente consegue, né, subir bastante o nível de discussão, porque o agro está em tudo, né? A gente percebe, está em tudo, né? A matriz energética renovável, uma boa parte vem do agronegócio brasileiro, a preservação vem muita das fazendas, dos produtores rurais, então, trazer essas questões para eles se encantam. Essa escola, no caso, ela pediu para a gente fazer a semana da abertura das profissões, ser palestrantes do agro. Então, as crianças se interessando, entendendo que elas não precisam ser só agrônomos ou técnicos agrícolas ou veterinários para estar inserida nesse mercado. A gente precisa de médicos, jornalistas, né? A gente precisa de pessoal de marketing, de recursos humanos. Então, quase que todos os profissionais conseguem ser inseridos nesse mercado que está crescendo, que está dentro da veia do Brasil, né? A gente consegue fazer isso de maneira bem feita. Então, resgatar esse orgulho de ser brasileiro, resgatar esse orgulho das nossas origens e para onde a gente vai, do que a gente realmente tem potencial, é algo transformador para as crianças. Bom, Letícia, para a gente finalizar, então, quero te agradecer e que deixe uma mensagem final aí para todos que estão nos vendo aí sobre a importância, então, de cada vez mais estar tendo esse aprendizado sobre o agro. Tá certo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Chimamanda Adichie, né? Ela fala, histórias importam, muitas histórias importam. Elas têm sido usadas para expropriar e tornar maligno, mas elas podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo,
mas também podem reparar essa dignidade perdida. Então, que tipo de histórias a gente quer contar para esses alunos? Que tipo de profissionais a gente quer que eles sejam no futuro, né? Então, a gente tem que se mobilizar como sociedade civil, observar o que seus filhos estão aprendendo dentro de sala de aula, professores atentos às fontes que estão sendo passadas, mesmo que esse material venha pronto, né? Os setores todos da economia abrir suas portas para que esteja mais próximo da educação. Adote uma escola, leve crianças para ver, converse com seus filhos dentro de casa, porque só com essa sociedade civil inteira mobilizada, a gente vai conseguir fazer uma grande modificação estrutural na educação. E a associação, né, ela precisa dos associados, dessas pessoas engajadas, cientistas, professores, para nos ajudar. Então, quem quiser nos seguir ou se associar, tem um link no Instagram que é @de olho no material escolar. Lá tem um link na bio que você consegue se cadastrar, consegue fazer parte, né? Já é um início, porque uma coisa é você ver isso e ficar sentada reclamando, outra coisa é você falar, não, eu vou agir, eu vou ajudar, né? Eu vou fazer parte dessa modificação, que tem sido muito bonita para o Brasil todo. Muito obrigada. Letícia, a gente te agradece, parabeniza pelo trabalho, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando sobre esse projeto que é tão importante para o setor do agro, para formar aquele que no futuro vai ser a pessoa que vai estar no agro ou que vai ajudar a traduzir para a sociedade aquilo que o agro faz. Muito obrigado aí pela tua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade e nos vemos no De Olho juntos. Muito bem, a gente conversou com a Letícia Jacinto, que é a presidente da Associação De Olho no Material Escolar. Lembrando para você, faça sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe. Lembrando também para você que esta entrevista também estará no nosso podcast do Spotify, para quem quiser ouvir a qualquer momento. A Agropauta Entrevista vai ficando por aqui. Te volto em uma próxima oportunidade, mais uma informação para você. Até mais! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.